Hoje nós vamos continuar, dar continuidade ao que a gente vem debatendo neste mês de outubro, certo? Eu parto do pressuposto, agora vou fazer a minha colocação direta, eu parto do pressuposto que o aluno não deve se orientar por quais são os temas que vão cair no Enem, certo? Primeiro, amor, eu trouxe para vocês a relação dos temas que já caíram no Enem. E mostrei que alguns temas são recorrentes, como, por exemplo, o das questões ambientais, que eu estava falando há pouco para vocês. Mostrando que o importante é que o aluno esteja ligado e fique atento ao foco do tema. O mesmo tema pode gerar vários focos. Vejam aqui, nesse tema sobre questões ambientais, que é um tema recorrente no Enem. Preservação ambiental, esse é um tema que eu passei. Preservação ambiental, uma questão de cidadania. É o que vem ocorrendo. Esse é um foco. O aluno vai dizer se realmente é o que vem acontecendo. Porque o respeito ao meio ambiente é uma questão de cidadania. Os encontros, a Rio+20 e os outros encontros que já ocorreram, estão trazendo benefícios ou não, benefícios concretos. Segundo tema, impactos socioeconômicos, segundo foco, impactos socioeconômicos relacionados à construção da usina de Belo Monte na bacia do Xingu, é outro foco. Um outro foco, internacionalização da Amazônia. Temas que já caíram, eu pediria a um aluno, por favor, Ana ou Sara, leiam os temas que já caíram no Enem. Eu tenho aqui, viu? Vocês têm a relação também. Eu trouxe os temas, e todos os temas que já caíram em torno do meio ambiente. Eu não trouxe aquela relação para vocês na aula passada. Então, leia de vocês. 1998. A redação do primeiro Enem sobre o tema que deveria aprender e teve como base a música O Que é, de Gonzaguinha. 1999, Cidadania e Participação Social, na redação. Você vai ler o quê? Os temas relacionados com o meio ambiente. Ah, sim. Quero mostrar o que já caiu. Então, 2001, desenvolvimento e preservação ambiental. Os candidatos precisavam responder a seguinte questão: como conciliar esse interesse e conflito? 2008, a preservação da floresta amazônica. O candidato tinha de escolher uma das 3 opções oferecidas e analisar os pontos positivos e negativos de cada uma delas. Entre as possibilidades oferecidas para a preservação estavam suspender o desmatamento, dar incentivo financeiro para proprietários deixarem de desmatar e a de maior fiscalização e aplicação de muitos para quem desmatar. Eu já fizemos em sala de aula. Os 2 temas. Quer dizer, mesmo as questões ambientais, elas geram vários focos e o aluno precisa estar preparado. O que eu passei hoje foi exatamente esse: preservação ambiental, uma questão de cidadania. É o que vem ocorrendo, certo? O aluno mostra, né, se realmente a Rio+20, por exemplo, seria uma evidência, se trouxe expectativas muito positivas. Já houve o Tratado de Kyoto, que foi no primeiro congresso que aconteceu, já houve o segundo Tratado de Kyoto e tudo mais. Vocês têm várias evidências para diferentes focos de tema. Por isso, e eu digo e repito, o importante é o aluno entender a proposta de redação, porque cada proposta tem um foco, certo? Não é um foco geral. Nós estávamos agora falando sobre, agora há pouco, sobre a internet e os crimes cibernéticos, certo? E eu coloquei como tema: os crimes cibernéticos se constituem um entrave aos benefícios que a internet pode proporcionar. Como fazer para transformar esse contexto? Certo? Já houve o tema de 2011, alguém poderia ler, o tema de 2011 já focaliza a questão das redes sociais, já é um foco.
Se não me engano, foi esse aqui. O comportamento dos jovens nas mídias sociais. Viver em rede no século XXI. Viver em rede no século XXI. Certo? Ou seja, é um foco, né? A questão das redes sociais. Mas agora a gente está trabalhando a questão dos crimes cibernéticos. De repente pode ser que eles não focalizem este ano o tema, esse tipo de tema, porque já caiu em 2011 com outro foco. Mas um dos prováveis temas também poderia ser a Copa de 2014. Que benefícios ela pode trazer para o Brasil? Um outro, o esporte como fator de inclusão social. E ainda o mesmo tema com outro foco. A importância do esporte no contexto social brasileiro. Certo? O álcool e o trânsito. Eu passei esse tema. Ainda são alarmantes os índices de mazelas decorrentes do não respeito às leis de trânsito. Como mudar esse quadro? Eu hoje vou trabalhar esse como, porque nem sempre o Enem joga esse modelo, né, de como fazer, mas muitos temas já focalizaram essa estrutura. Violência no trânsito, outro assunto. Álcool e trânsito, eu elaborei o tema. Ainda são alarmantes, eu já li esse, né? Ainda são alarmantes os índices de mazelas decorrentes do não respeito às leis de trânsito. Como mudar esse quadro? A violência doméstica no Brasil, eu até comentei, de repente, como focaliza mais um aspecto, mais firmemente um aspecto da questão, de repente pode não ser focalizado, não cair o tema, mas que é um tema que está em alta no momento é esse. A questão da importância da participação política, certo? Que nós já trabalhamos. Ainda coloquei, é correto censurar livros literários a partir do que ocorre no momento, porque o livro de Monteiro Lobato está sendo questionado em função de algumas posturas de personagens. Quer dizer, é algo assim, quase inadmissível, né? Eu já estou colocando o meu ponto de vista a esse respeito. E agora a gente vai trabalhar a questão da internet e os crimes cibernéticos, que envolvem bullying, pedofilia, clonagem de cartões e tudo mais. O tema do bullying foi o primeiro que eu coloquei. Eu elaborei da seguinte forma: têm sido registrados inúmeros atos de violência e vandalismo decorrentes do bullying. Trata-se de um problema recorrente e grave. Qual a alternativa pontual para solucionar? Como já trabalhamos esse tema do bullying, com esse foco, a gente agora vai trabalhar os crimes cibernéticos na internet. A violência virtual. O ponto de vista está em relação ao que o corretor propõe. Quem elaborou a prova? Ele propõe. Se ele está propondo, ele questiona como fazer para transformar esse contexto, vocês têm que mostrar o ponto de vista que tem que ser pautado nesse aspecto. Sabe? Os crimes cibernéticos têm tornado as facilidades da internet julgáveis. Os crimes cibernéticos Têm tornado as facilidades da internet julgáveis. injulgáveis. Os crimes da internet, os crimes virtuais cibernéticos têm tornado As facilidades da internet julgáveis. julgáveis. Quem é o segundo da frota? Para anotar a relação dos pontos de vista. Sabe? Isso, Rosa, que os elevados índices de crimes cibernéticos apresentados no dia têm ultrapassado, tem chegado a equiparar a outra coisa ultrapassar as qualidades, assim, que a internet precisa ter. Certo, mas ele pergunta como, ele não questiona aqui, como fazer Através de maiores restrições e maior cuidado do uso pessoal, como por exemplo, não abrir todos os e-mails que chegam na sua caixa. certo?
Tem limites que são exatamente. Pode falar. Dando uma transparência à internet, porque a maioria dos vídeos dela são incentivados por causa de um anonimato, sabe? Então, se esse anonimato for diminuído, vamos deixar de ser. E de que forma o anonimato pode. Por exemplo, as pessoas se escondem através de início, mais, sabe? Mas, sabe, como por exemplo, assim, se uma pessoa fizesse cyberbullying com outra, uma rede social, e as pessoas não soubessem quem essa pessoa é, seria facilitado para descobrir o crédito através do, sei lá, temos explicado. E por quê? Tipo assim. Não, tudo assim que você o e-mail dessa pessoa que fez cyberbullying, você poder descobrir que essa pessoa é, então denunciar. O rastreamento hoje está mais fácil. Uma pergunta fácil. O rastreamento hoje está mais fácil. Mesmo apresentando esse tipo de postura que você mencionou. Você só não rastreia no computador, como também você pode rastrear via celular. Com 2 dias do celular na internet para ficar pensando. Então, são muito maiores esses vídeos hoje em dia. Então, antigamente era uma loja muito grande. Então se torna mais fácil, não é? Mas mais fácil, mas acho que nem tão acessível. Certo. Não, só dá mais acessível. Só na Mais acessível. Poderia dar Poderia o quê? meu ponto de vista. Você está falando ainda, Matheus. Aumentar a fiscalização virtual, de que forma? Criar, para contornar o problema, uma pergunta, para elaborar o tema, mas depois, como transformar, né? Era para mudar. Né? Esse quadro é importante que se crie. Se criem leis específicas e aumentar a fiscalização no mundo virtual. Certo. Nosso amigo aqui é Bueno. Eu acho que eu concordo com o Sara. Concorda com Sara. Que apesar de a internet ter trazido muitas facilidades, esses crimes só com as facilidades dela julgadas, como ela falou, criam uma certa desconfiança das pessoas. Você poderia repetir, não é? É melhor escrever. Não, mas Rica, você disse, é porque. Eu acho que, apesar das facilidades da internet, que torna, por exemplo, o acesso à informação mais práticas, as pessoas estão muito mais sujeitas a sofrer, a serem ludibriadas na internet. A serem ludibriadas. Como fazer? O que ele está questionando, prestem atenção nesse aspecto. Se o tema pergunta o que fazer para mudar esse quadro, para transformar esse contexto, o que fazer, a gente tem como ponto de vista, o ponto de vista é exatamente o ponto de partida, é a nossa tese, é a tese que nós vamos defender. Mas eu tenho uma dúvida, porque não tem essa pergunta como solucionar um certo problema, porque a intervenção, a proposta de intervenção, não tem como. Você vai fazer o mesmo, não há problema. Quando eles sabem, se eles estão colocando uma proposta, questionam vocês como fazer para mudar, como conciliar desenvolvimento econômico com a preocupação com as questões ambientais. Você tem que responder, certo? E deve ser na introdução. Não com palavras ou com expressões tipo imperativo, como tem que. Podemos muito esse tipo de colocação. Tem que, quer dizer, a gente na introdução deve amenizar, deve mostrar a posição firmemente, com clareza, mas sem assumir posturas imperativas, certo? Quem estava falando, então, todo mundo já tem mais ou menos um ponto de vista, né? O que eu quero que vocês façam agora? Busquem os argumentos. Por que eu tenho esse ponto de vista? Por que eu acho isso? Se questionem, certo?
da proposta do tema, o aluno tem duas alternativas. Ele pode mostrar na introdução quais seriam as soluções, como o Matheus colocou, cite as duas soluções, que estão bem objetivas, certo? Criando leis, criando leis específicas para esse problema e aumentando a fiscalização. Aumentando a fiscalização e criando leis específicas para o problema, certo? Ele já lhe mostra isso na introdução, mas de repente vocês querem colocar essa resposta no contexto da argumentação. O que é que vocês têm que fazer? Contextualizam a questão da violência virtual. Contextualizam. Certo? De que forma a gente poderia contextualizar? Mostrando o quê? Não, mostrando, eu quero que vocês formulem. Para a contextualização. Claro. Que antes era uma facilidade fazer uma transação bancária. Bem, vai cair alto, sabe? Antes era uma facilidade fazer, por exemplo, uma transação bancária em casa. Atualmente, com o poder paralelo tão atuante no meio virtual, é mais um risco que uma facilidade. é mais um risco do que uma facilidade. Certo, mas aí é um argumento que você está colocando, né? Mas eu pedi exatamente que vocês, para aqueles que não querem colocar, preferem não colocar, fazer as duas colocações, certo? E vão desenvolver na argumentação, vocês podem contextualizar e depois mostrar rapidamente, entendeu? Que existem alternativas viáveis. Por exemplo, o meu ponto de vista, eu fiz na outra turma, tá certo? Eu coloquei assim, como mudar? Aí eu sempre venho para a pergunta, como fazer para transformar esse contexto? Eu coloquei assim, é muito difícil, mas não impossível, certo? Controlar ou transformar o contexto. Mas eu quero que vocês digam os argumentos, depois eu digo os meus, tá certo? Vocês vão dizer. Então, mas eu poderia não dizer isso na introdução, assim, logo direto. Eu mostrar que os crimes cibernéticos hoje se constituem uma realidade. Eu gostaria que um aluno fizesse isso, certo? Se eu anotar a proposta de intervenção na introdução, na conclusão eu vou repetir. Você vai sintetizar e a gente vai ver que vocês vão trabalhar a conclusão hoje. Tá certo? Nós vamos trabalhar a conclusão hoje. Então eu pediria a um aluno, o Jonathan, o Matheus, o que quisesse apresentar, foi isso que eu quis dizer, a contextualização da introdução. Elaborasse esse tipo de introdução na qual vocês não precisassem especificar. Quem disse é? E aí, pai? Que direito você quer? Eu quero que você elabore uma introdução, contextualizando o tema inicialmente, contextualizando, e depois mostrando que existem alternativas, né? É um modelo. Tanto você pode jogar os argumentos aí na introdução, nesse caso, apenas nesse caso. Inclusive, eu acho que é muito pouco criativo, com outros tipos de focos de tema, vocês colocarem os argumentos na introdução. Acho que é pouco criativo, mas nesse caso, quando o Enem pergunta como fazer, aí você pode colocar ou não. Aí eu quero que uma turma, um grupo, elabore, contextualizando e dizendo assim, de forma rápida, os argumentos, ou já colocando o que eles questionam, certo? Já conseguiu, sabe? Ficou muito pequeno, mas claro, você elaborou seguindo qual modelo? Contextualizando e colocando na leira. Aqui afirma que a preocupação com os crimes virtuais é muito precoce. Os crimes virtuais já constituem uma realidade. Lembrando que parece alguém, moça, vamos lá.
funcionalidade que pode atingir qualquer usuário, tornando as facilidades da internet Julgáveis. Então ela colocou, não disse como, mas já mostrou. Eu já meio que preparei as duas conclusões. Já para estar. Mas você vai fazer outra conclusão, né? Não posso não. A proposta. Tá certo. Então ela mostrou que é viável, né? Muito bem, Sara. E outro texto, com esse tipo de colocação e o outro modelo. Mateus. Gente, não precisa que eu chame não, hein? Esse foi isso que eu acabei de falar. Vocês têm duas formas nesse tipo de tema. Quando alguém pergunta como fazer, como conciliar, como, entendeu, mudar o quadro. Aí vocês podem colocar já, vocês podem dizer como fazer e podem desenvolver o como fazer na argumentação, porém na introdução vocês têm que mostrar, contextualizar o tema e mostrar mais ou menos a pista que você vai tomar para a argumentação. Sara leu já, Jonathan. Você está fazendo o quê? Contextualizando? Não, mas você está, escolheu qual modelo? A partir do meu ponto de vista que foi que pode ser quando a denúncia para as coisas por parte dos usuários e conscientizando as técnicas da segurança. O ponto de vista foi como eu posso fazer para transformar isso. A pergunta, né? A proposta foi essa. Eu respondi que incentivando a denúncia até as coisas por parte dos usuários e conscientizando a internet de maneira mais segura. Porque considera que a internet não existe um dono, não existe um governo que pode fiscalizar. Então, tem como usar a internet, eu posso promover, assim como todos, que ela seja mais segura. Certo, não só leis, como falou umas leis específicas, mas eu como usuário também posso contribuir. Eu coloquei aqui no meu argumento, viu? Na outra coluna, porque eu coloquei assim. Então, depois eu leio. Ah, você colocou já a introdução, né? Qual foi, você escolheu qual modelo? Citando, certo. A vida em rede não tem se mostrado, tal benéfica como era habilitada. Os elevados índices de criminalidade e recorrentes são cada vez mais visíveis e diversificados. A falta de cuidados em âmbito pessoal e a falta de restrição são contribuintes para isso. Certo. Ela já colocou como transformar. Ela vai desenvolver as duas formas. Porque é exatamente nesse modelo, ele já pergunta como fazer, isso tinha que dizer. Embora eu condene sempre que os argumentos sejam colocados na introdução, é o que eu sempre ensinei para vocês, mas nesse caso, você não pode fugir. Agora, de acordo com o outro modelo, vamos ver se alguém desenvolveu dessa forma. Alguém desenvolveu? Qual foi o modelo que você escolheu? Ah, o meu Deus. Eu não coloquei os argumentos na introdução. Ah, ótimo, é isso que eu queria, vá. Uma revolução técnico-científica. Mais alto. Com a revolução técnico-científica surgiu o instrumento facilitador da comunicação, a internet. Porém, ele também trouxe problemas como clonagem de cartões, se tornando necessária a adoção de medidas para coibir essas violações. Aí eu queria desenvolver. Só que você colocou só clonagem de cartões, né? Como, por exemplo, clonagem de cartões, bullying, pedofilia, é como você citar os crimes cibernéticos. Assim, pelo menos 3, né? Deles, mas tá ok, tudo bem. Veja. O uso da internet trouxe vários benefícios para as pessoas, mas com o passar do tempo cresce o número de crimes virtuais como pedofilia virtual, clonagem de cartões de crédito, violência, discriminação e tantos outros. Mas incentivar a denúncia até as crimes por parte dos usuários e a conscientização do uso do seguro da internet para mudar a questão. Isso, certo. Aí você vai mostrar de que forma na argumentação. Bom, agora eu gostaria que vocês leiam. Então, leiam. Com o surgimento da internet, criaram-se novas facilidades e novos problemas. O maior desses sendo os crimes virtuais. Para combatê-los, é preciso que o rastreamento É importante.
texto é preciso, formas imperativas deixem para a conclusão, certo? É importante. Para combatê-los é importante que os elementos mais acessíveis. Para combatê-los é importante que os elementos mais acessíveis, aumentando no futuro a quantidade de denúncias e diminuindo os crimes anônimos. Certo. Ok. Só não é preciso, tem que, entendeu? São expressões imperativas que a gente deve evitar na introdução, porque é na conclusão que a gente vai apresentar a alternativa de solução, uma proposta de ação social para resolver o problema. Certo? Bom, eu vou ler o que eu coloquei aqui. Do meu ponto de vista é muito difícil, mas não impossível controlar. Eu já disse, eu transformar no texto. E coloquei também, por que eu acho isso? Meus argumentos seguintes. Porque a internet é um espaço aberto, porém passivo de regras, certo? Porque internautas criminosos encontram mecanismos para se esconder na internet. Porque o meu ponto de vista é que é muito difícil, não é impossível. Eu ali falei, porque embora internautas criminosos encontrem mecanismos para se esconder na internet, hoje o sistema de rastreamento já permite a descoberta de a descoberta do autor de muitos dos crimes, certo? Agora o que eu gostaria que vocês fizessem a conclusão, tá bom? Quem já elaborou a conclusão? Já terminei. Mateus. Ah, introdução? Eu quero leia assim. Então, Sara vai ler. Eu vou colocar um microfone, então leia bem alto, vá. Vítimas da impessoalidade do anonimato das redes sociais constituem casos crescentes, desde usuários individuais a empresas. Para que a situação se reverta, é necessário que os crimes cibernéticos sejam tratados como físicos, com leis e aplicações tão observadas. Muito bem, quer dizer, eu gostaria que fosse porque para todo mundo perceber a introdução. Aí sim, na introdução, linguagem imperativa. É importante, é necessário, é conveniente. Você pode ler. Vítimas da impessoalidade do anonimato de redes sociais constituem casos crescentes, desde usuários individuais a empresas. Para que tal situação se reverta, é necessário que os crimes cibernéticos sejam tratados como físicos, com leis e aplicações tão observadas quanto. Certo. Quem mais de novo? Que o mundo virtual não está livre de falhas é evidente. A tentativa de amenizar tais problemas e, ao encontro de uma vida em rede pacífica, é necessária fiscalização plena e penalidades devidamente adequadas a tais agressões. Muito bem. Como sabe bem, eu estou feliz com. Eu tenho estado, né? Não tenho com os resultados, porque desde a semana passada que a gente debate temas e as colocações estão muito pontuais, muito precisas. Isso é bom. Mas quem terminou? Tem que saber desse tema, de um partir para outro, vamos lá. Presidente, eu significar a fiscalização. Fica evidente que, ao se intensificar a fiscalização e se criar leis específicas para o mundo virtual, vai iniciar a prática dos crimes cibernéticos. É necessário, portanto, além da atuação do governo, a participação ativa da população, a fim de que o mundo cibernético se torne mais seguro e confiável. Criarem, pronto, muito bem. Está alguém? Terminou?
Vamos lá. Vamos ver se chega aí, viu? Gabriel. Achei, né? Dora. A razão é que a denúncia de crimes cibernéticos será cada vez maior. É necessário, então, que o rastreamento desses criminosos seja mais acessível, para que a internet se torne um instrumento que dispõe apenas de vantagem. Ok, o tema mostra que a internet, mais ou menos. Leia aqui, depois Júnior vai ler, e aí a gente vai passar para outra, certo? A internet tornou-se indispensável, porém seu malefício deve ser reparados. É necessário que haja uma maior atenção por parte das autoridades e é indispensável também uma educação para o uso da internet desde a infância, um controle maior do que é acessado, promovendo assim uma segurança em seu uso. Vejam bem, essa linguagem, atenção, eu vou repetir e vocês estão fazendo corretamente, certo? O que é que a gente tem que fazer na conclusão? Exatamente o que vocês viram e que eu já trouxe para vocês a respeito da estrutura de construção da conclusão. No sermão da 60ª, Vieira diz, depois, quer dizer, depois de tudo, o que é que você tem que fazer? Você há de fechar. Você tem que fechar. Você não vai concluir algo já dando a sugestão, certo? Você tem que fechar com o pensamento. Vocês têm que reafirmar a tese que vocês estão defendendo, certo? Reafirmam, só depois de reafirmar é que vocês apresentam a proposta de solução para o problema em foco, certo? Primeiro fecha, amarra. Depois dá a alternativa de solução para o problema. É essa técnica e a única especificidade do Enem é essa. É que ele exige que vocês apresentem uma proposta de solução para o problema. Uma alternativa viável para corrigir a situação, o problema de onde sai o tema. Tá bom? Então vamos ver agora aqui outros temas para a gente. Jonathan, perdão. Então, não precisa ser rápido. Basta você ler, porque você falou que gostaria de ler, quer ler, mas Jonathan está falando alto, né? Vocês sabem que Jonathan é. Então vamos lá. Portanto, o incentivo à denúncia e ao uso mais seguro, além de uma fiscalização das eficazes, podem utilizar a atuação desses criminosos visuais. Certo. Está correto. O uso do portanto correto. Eu não tenho preconceito com relação à conjunção subordinativa conclusiva, que é portanto. Eu acho que é uma conclusão pertinente, certo? Mas sugiro que você coloque no meio da frase. Então comece e você verifica. Leia. Sem portanto. O incentivo à denúncia e ao uso mais seguro. Portanto, vírgula, além de uma fiscalização mais eficaz, pode utilizar a atuação desses criminosos feitores. Muito bem. Então, vocês podem usar portanto, não há problema. É melhor usar o portanto do que não concluir. Eu já corrigi várias redações sem conclusão. O aluno imagina que concluiu. Então, se vocês não usarem o portanto, vocês pensam, certo? Imaginam, portanto, e começam, porque realmente a gente conclui através de uma estrutura de construção conclusiva, certo? Portanto, eu não tenho preconceito nenhum. Vai. Eu comecei a usar a conclusão doravante. Doravante. Fica bom isso aí. Doravante. Então vamos lá. Certo? Não, o doravante não é um caractere, isso é a conclusão mais forte. Você aí concluiu. Você apresentou, entendeu? Fez assim. E ainda existem pessoas que
imediatamente. Começam a conclusão já com a proposta, com a alternativa de solução para o problema. Em geral, vocês têm que primeiro fechar, como disse Vieira, amarrar, fechar. Ou seja, reafirmar um ponto de vista ou fazer a síntese dos argumentos, certo? E depois dão uma sugestão.